Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos fazer as últimas páginas do meu Reading Journal para encerrar esse Reading Journal de 2025 e a gente poder começar o ano com tudo finalizado direitinho. E assim, as páginas que eu vou fazer com vocês agora, elas têm um objetivo de ser principalmente um registro das minhas leituras desse ano. Então vai ser mais ou menos como se fosse uma retrospectiva, mas não vai ser uma retrospectiva propriamente dita. Para fazer essas páginas, eu assisti a alguns vídeos e busquei algumas referências do que eu gostaria de fazer para elas. E no fim, eu decidi que o que eu queria mesmo era uma página que deixasse bem visual a quantidade de livros que eu li, quais foram esses livros e quais deles foram favoritados. Então eu fiz aí uma página de lidos do ano. Vocês vão perceber no final que ficaram alguns espaços sem as capas preenchidas, mas isso é porque eu imprimi as capas bem antes de gravar esse vídeo, então eu não imaginava que eu leria livros a mais agora no fim do ano, e nem que eu tinha esquecido um livro que eu li, porque eu realmente nem imaginava que eu tinha lido esse livro, nem lembrava mais que tinha lido esse livro, porque ele foi o livro de pior avaliação desse ano. Então, por mais que eu tenha dito que a gente vai deixar tudo preenchidinho já agora para poder começar o próximo ano focando no próximo caderno, eu ainda vou ter esta missão, depois de postar esse vídeo para vocês, de terminar de preencher essas páginas. Mas não se preocupem, esse caderno vai estar todo finalizado antes de começarmos os registros de leitura de 2026. Mas de qualquer forma, como tudo que eu li foram contos, né, esses livros a mais que eu li agora no final de ano foram contos, e eles são bem curtinhos, como o 15 de dezembro ou Guerra de Bolas de Neve, nós vamos combinar que vocês vão fingir que viram as capas e me perdoar por essa falta, ok? Eu admito que eu gostaria de ter lido bem mais livros durante esse ano e que eu achei que eu tinha lido bem mais do que eu realmente li, o que demonstra que eu realmente não estava focado nos números no fim das contas. Mas, agora parando para pensar, eu não pude deixar de refletir que sim, eu consegui voltar a ter a leitura presente de uma forma bem maior na minha vida, mas eu também pude perceber que o meu ritmo de leitura ainda não voltou completamente. E tudo bem, só realmente foi interessante poder refletir sobre tudo isso, mas não é algo que vai me desanimar para o próximo ano. Na grande realidade, isso me anima porque eu pude ver o lado positivo e ver que tem melhorado como eu gostaria, principalmente enquanto eu vou respeitando os meus limites. Como vocês podem ver, as capas dos livros que eu usei para a página de lidos do ano são bem menores do que eu geralmente uso para as páginas de resenha. Para essas capas dos lidos do ano, eu usei as medidas de 2,5 cm de altura e 1,6 cm para a largura. E esse tamanho ficou perfeito para essa folha pontilhada do Caderno Inteligente A5. Como vocês podem ver, couberam 6 capinhas em cada linha e eu consegui fazer 4 colunas. Isso, é claro, seguindo esse espaçamento de 3 linhas entre cada coluna. Mas se você fizer essas páginas com espaçamento menor, talvez você consiga até fazer mais colunas de livros. Uma das coisas que é bom deixar claro é que eu não sei se esse tamanho funcionaria bem para o tamanho do Intelligine, mas eu acho que algo menor que isso ficaria com uma visualização da capa meio prejudicada pelo tamanho, e até mesmo o manuseio do papel para colagem ia se tornar bem complicado. E eu digo isso considerando que eu já achei um manuseio desse tamanho que eu usei bem difícil. Mas caso você faça o seu Reading Journal no Intelligine e saiba se esse tamanho funciona ou qual tamanho que funcionaria bem, deixa aqui nos comentários para que a gente possa se ajudar. Uma das coisas que eu tive que ir fazendo enquanto eu organizava a ordem da colagem dos livros foi que eu tive que ir olhando e verificando os registros do caderno de leitura, e quando eu fiz cada um desses registros, porque eu queria colocar todos eles em ordem. Houveram alguns momentos em que eu genuinamente fiquei confusa, mas nada que olhar com mais atenção não tenha resolvido. Esse, inclusive, foi um dos momentos que o tamanho das capas atrapalhou um pouco, mas deu tudo certo no final. Eu tinha pensado a princípio em usar cola bastão para fazer as colagens, mas eu acabei optando pela cola em fita nessa hora, porque eu não quis correr o risco da cola secar antes de eu conseguir posicionar a capa para ela ser colada. E como ela tem um tamanho pequeno, às vezes posicionar ela se torna um pouquinho mais difícil, então usar a cola em fita foi a melhor opção. Uma outra coisa que eu aproveitei para fazer nesse momento de finalização foi terminar de preencher aquela prateleira de livros lidos, né, do ano. E além disso, refazer uma colagem que eu coloquei ali perto da página do livro Dungeons & Drama, que foi um livro favoritado do ano, mas que eu não tinha gostado muito de como a colagem tinha ficado na primeira vez. A ideia inicial que eu tinha tido para essa colagem parecia muito melhor
do que quando eu fui colocar em prática. E isso é algo que acontece mesmo quando a gente faz recorte e colagem. Às vezes a ideia parece incrível na nossa mente, mas quando chega na prática não fica tão boa e tá tudo bem. E é por isso, inclusive, que a gente meio que testa a montagem da colagem antes de fixar tudo, mas pode ser que mesmo nesse caso você possa não gostar no final. Em casos como esse, aí ficam duas opções. Ou você refaz, ou você aceita o resultado final mesmo. No meu caso, eu tava aceitando até agora, e aí eu resolvi mudar porque me incomodou demais e o meu perfeccionismo dessa vez, infelizmente, conseguiu vencer. E aí agora, nós temos a nossa outra página, que é onde eu fiz os registros gerais do ano, como a quantidade de livros lidos em cada formato, quantas páginas eu li durante o ano, quantos livros eu li por mês, o gênero que eu mais li esse ano, quantos foram os livros que eu favoritei e qual foi o maior e qual foi o menor livro lido esse ano. Essa não foi uma página na qual eu fiz nada demais, eu fiz ela da forma mais simples possível, usando os materiais que eu tinha em casa e sem fazer recorte e colagem. Então, eu usei basicamente uma lapiseira para fazer toda a base ali antes de passar a caneta permanente e organizar tudo visualmente de uma forma que eu ainda pudesse modificar caso eu não gostasse. E logo em seguida, eu fui fazer o título da página. E para isso, eu usei a minha brush pen rosa da Pentel e a minha caneta da Staedtler permanente à prova d'água com a ponta 0.8 para dar um contraste legal e a linha não ficar tão fina. Eu segui usando as minhas canetas da Staedtler para o resto da página, mas dessa vez eu usei a que tem a ponta 0.3 e eu fui tomando muito cuidado também nesse processo para não acabar com a ponta das minhas canetas, porque caso você não saiba, essas canetas desgastam demais se você não toma cuidado. E isso, querendo ou não, reduz o tempo de vida útil dela. Então a gente vai tomando um cuidadinho para que ela dure um pouco mais. Essa dica, inclusive, vale se você usa a Fine Pen da Faber-Castell. Essas canetas, elas têm uma ponta mais rígida, mas como eu falei, se você coloca muita força, ela tem uma tendência a desgastar e aí ela para de funcionar da forma com que ela funciona normalmente e não fica mais redondinha, ela fica mais chanfrada. Para isso não acontecer e você não ter que gastar dinheiro tão cedo, toma um pouco mais de cuidado no peso que você coloca na sua mão ao escrever, que vai dar tudo certo, você vai ter uma caneta que vai durar bem mais. E aí, tirando esses materiais, eu usei também marca-textos, né, um rosa para destacar os títulos e um marrom na hora que eu fui preencher a tabela da quantidade de livros lidos por mês. Eu acho que foi isso basicamente. Além disso, eu devo ter usado só uma Fine Pen vermelha para preencher ali o número de livros na frente da tabela, porque por mais que eu tenha usado a distância entre os pontinhos para indicar um livro em si, eu achei que seria melhor que eu colocasse o número na frente e ficasse tudo bem claro ali nas informações. E é muito interessante ter o contraste dessas duas páginas, porque vocês conseguem perceber que é possível fazer páginas bonitas com materiais simples, sem precisar imprimir tudo ou enfeitar demais. E eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, caso vocês estivessem aí precisando de ideias para fazer essas páginas agora no fim do ano, porque pode ser que você não esteja com tanta criatividade ou não esteja tendo acesso a tantos recursos assim para fazer páginas tão enfeitadas, mas vocês conseguem ver que com as coisas simples vocês conseguem fazer algo que fica muito bonito. E caso vocês não estivessem precisando ver isso, vocês só estivessem precisando de uma companhia para preencher ou preparar o seu Reading Journal nesse fim de ano, eu espero também que esse vídeo possa servir aí de companhia para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode gostar ou que esteja precisando desse conteúdo. E é isso, um beijo pra vocês, um feliz ano novo pra todos, até o próximo vídeo e fui!